tinha dito para vocês, a ideia na primeira palestra era que a gente conseguisse um panorama mesmo em relação ao que é o contentamento, quais são as bases para o nosso contentamento. Acho que qualquer discussão que a gente venha a somar em cima disso, desse assunto nesse final de semana, ele precisava ter começado realmente estabelecendo as bases para o contentamento cristão, né? Não um contentamento baseado em quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, mas sim naquilo que Cristo fez por nós, em quem Deus é e na certeza do seu cuidado, amor e soberania. Então, de novo, talvez seja aquele famoso mal de professora, mas não dá para a gente avançar sem fazer uma revisão daquilo que veio até aqui nesse nosso primeiro momento juntas, porque a ideia realmente é construir um pouquinho mais. E agora, tanto nessa palestra quanto na da primeira de amanhã cedo, a minha ideia é passar com vocês por alguns pecados que são fruto de um coração descontente. E que talvez a gente esteja caindo em algum deles, em alguns deles, talvez em todos eles, e precisamos pensar então em como combater esses pecados que também, com muita frequência, são vistos por nós como pecados que... é o do debaixo do tapete, exatamente. São pecados que a gente acaba não dando tanta bola, porque assim, pelo menos eu não matei ninguém, pelo menos eu não estou entregue aos vícios das drogas e pornografia, quer dizer, é só um pecadinho ali, é só uma satisfaçãozinha ali, um bleco a vida que eu tenho, mas que na verdade Deus nos chamou para algo muito maior do que isso, e à vista de contra quem a gente peca, não existe essa de pecadinho, pecadão, né? Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto de contentamento, o que veio até aqui? Eu já estou um pouco acostumada com o fato de que eu acompanho as pessoas muitas vezes animadas em tomar notas e de repente elas largam a caneta em completo desespero, falando, essa mulher fala rápido demais e eu não consigo anotar. Então eu acostumei, tenho melhorado, pode acreditar em mim, eu já falei mais rápido do que isso. Tenho aprendido, tenho me pausado, mas um pouco é de mim mesmo e aí eu não consigo muito trabalhar. Mas por isso gosto e acho importante a gente pensar nessas retomadas mesmo. Então vamos lá, contentamento, uma profunda satisfação na vontade de Deus. Isso é uma coisa que eu espero de coração, que não só você anote, mas você guarde no seu coração, para que em momentos de circunstâncias difíceis essa definição nos ajude a dar aquela redirecionada de rota, quando a gente erra o caminho. Muitas vezes lembrar disso e lembrar que essa é a vontade do Senhor para nós, que a gente esteja contente, nos ajuda, uma profunda satisfação na vontade de Deus. Precisamos lembrar que, como Paulo, é possível ter contentamento. Importante lembrar que Paulo não nasceu contente, ele não era alguém iluminado que teve esse dom e a nós cabe lutar. Não, o contentamento é aprendido, é uma obra de Deus em nós, sem dúvida nenhuma, é Ele que produz isso, porque o contentamento é baseado nele, na pessoa dele, em quem ele é e na obra salvadora de Cristo Jesus. Certo? Acho que isso é algo importante da gente lembrar. O contentamento embasado em quem Deus é e no que Cristo fez. Certo? Porque se a gente fala, não, o nosso contentamento está baseado naquilo que Deus faz por nós. O risco da gente pensar nisso, naquilo que Deus faz por nós, é a gente cair no engano da circunstância de novo. Então, quando Ele faz aquilo que eu avalio como bom, eu estou contente. Quando Ele faz aquilo que era aquilo que eu queria, eu estou contente. Mas se Ele não fizer, aí como fica? Então, não é baseado no que Deus faz, é baseado no que Deus é. E porque eu sei e baseio meu contentamento no que Deus é, independente do que Ele faz, quer eu compreenda, quer não, quer eu entenda, quer não, quer eu goste, quer não, eu confio. E aí, se eu confio, meu coração se alegra. Certo? Não só isso, mas a base fundamental para isso também, que é o ponto de partida, que talvez, eu fiquei pensando depois, talvez eu não tenha deixado claro, é aquilo que Cristo fez por nós. Certo? Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a base para o nosso contentamento também, sem dúvida nenhuma. Porque é com base naquilo que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos mais viver da forma como nós fomos criadas para viver, como pessoas que deveriam representar um Deus invisível nessa terra. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dar glória a Deus e servir o seu nome. Certo? Esse é o motivo, o propósito da gente estar aqui. Só que depois do Éden, isso é Gênesis 1 e 2. No 3, a gente já não é capaz de cumprir essa ordem como convém.
Porque quando o pecado entra no mundo, ele corrompe tudo. Ele corrompe toda a nossa experiência, de tal forma que a gente não consegue adorar como convém, a gente não consegue refletir a imagem do nosso Deus como convém. E toda a experiência humana está em algum grau corrompida pelo pecado. Até as nossas emoções mais sublimes, boas e positivas estão manchadas pela queda. Antes da queda, a nossa alegria era uma alegria que a gente não consegue sequer mensurar. A alegria que a gente vive hoje aqui é um vislumbre, uma palhinha do que Deus reservou para nós na eternidade. Amém? Então, quando a gente pensa nisso, isso também nos enche de alegria. A mensagem do Evangelho nos traz uma verdadeira alegria. Quando a gente olha para circunstâncias boas e pensa, puxa, se eu estou feliz com isso aqui, imagina lá na glória. E também nos dá esperança para olhar circunstâncias difíceis, ruins, que a gente não entende nada. A gente olha para isso e fala, isso é algo que vai ficar aqui debaixo do sol. Isso é algo que a gente não vai viver na eternidade. Então eu coloco a minha esperança, me agarro na esperança daquilo que Cristo prometeu para mim quando morreu por mim na cruz. Os sofrimentos dessa vida são temporários. As circunstâncias ruins que a gente vive, e a gente vive mesmo, experimenta mesmo, contentamento não é aquela sensação de estar alheio à vida, não. A gente sofre, a gente fica triste, mas ainda assim a gente está contente no fato de que algo maior nos aguarda no final. Mas isso é um spoiler de amanhã. A gente vai ver isso com mais detalhes amanhã. Mas é importante a gente sempre ter a mensagem do Evangelho que transforma toda a nossa experiência muito claras na cabeça. Nós somos criadas por um Deus bondoso para adorar, servir e refletir esse Deus bondoso. Por causa da queda, a gente não consegue fazer isso mais como convém. A gente ficou entregue à maldição do pecado que feriu e corrompeu toda a experiência da vida. E a gente não consegue mais adorá-lo como convém. A gente cria os nossos ídolos tentando colocar ao máximo qualquer criatura no lugar do Criador. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Deus não entregou a chave e falou, desisto desse povo, vou cuidar de outro lugar da eternidade. Não, Ele manda Jesus Cristo aqui, para fazer por nós aquilo que a gente jamais seria capaz de fazer. E aí, quando Ele faz isso, Ele nos oferece um caminho que nos reconecta diretamente com Deus, nada disso por qualquer tipo de merecimento nosso. A nossa salvação não nos custa nada, a nossa justificação não nos custa nada. Mas a nossa santificação vai exigir tudo de nós. A nossa santificação vai exigir que a gente abra a nossa mão, que parece que nasceu assim. Abra e fale, Deus, não estou entendendo, mas eu não preciso entender. Deus, era isso que eu queria muito ter filhos, mas eu não preciso ter se o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Deus, eu queria muito, muito mesmo que o meu marido fosse diferente. Se meu marido fosse diferente, eu seria uma esposa perfeita. É ou não é? Né? Eu seria uma mãe maravilhosa, mas são esses filhos que o Senhor me deu, eu estou fazendo o que dá, né? Muitas vezes a gente cai de novo na cilada de achar que a gente seria muito melhor se não fossem os outros. A gente joga nas circunstâncias externas o motivo das nossas falhas e imperfeições. Mas não é isso. Está dentro de nós. Ele só revela. As circunstâncias externas só revelam aquilo que já está lá dentro. E é isso que muitas vezes dói demais da gente perceber. Que quando a gente está sendo exposto com a realidade dura do nosso coração, é muito mais fácil falar, foi o marido, foram os filhos, foi o emprego, foi a falta de luz, foi não sei o quê, é que eu não durmo há 5 meses. Mas, na verdade, tudo isso está mostrando o que está lá dentro. E a gente não gosta de olhar o que está lá dentro. A gente faz tudo para não se deparar com o que está lá dentro. E a gente prefere culpar os outros. E enquanto a gente culpa os outros, a gente não tem esperança. Mas quando a gente olha para o fato de que é o nosso coração, e quando a gente reconhece que é pecado e chama pecado pelo nome, Cristo morreu para o pecador, não para o problemático. Cristo morreu para o pecador. Olha que esperança você tem quando você se depara com a realidade do seu pecado. Porque Ele morreu por você. Você pode, de graça, confiando nele, viver da forma que Deus te criou para ser. Olha que mensagem maravilhosa que a Bíblia de capa a capa nos conta. E mais, enquanto a gente viver aqui, a gente está, uma das minhas músicas favoritas, você me conhece, você sabe, a gente está livre do poder do pecado, mas não da presença do pecado.
Então a gente vai viver constantemente sendo santificadas, lapidadas, forjadas em situações boas, em situações ruins, boas, ruins, 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 boas. A gente vai sendo santificado até o dia em que a gente vai estar livre da presença do pecado. E a Bíblia é certa, ela é verdade de capa a capa e o final nos aponta uma eternidade gloriosa, sem pecado, sem circunstância difícil, tão somente a gente, dia após dia, desfrutando do nosso Salvador bondoso e do nosso Deus. Com isso em perspectiva, é que eu gosto de dizer, minhas irmãs, o Evangelho muda tudo sobre a nossa vida. Porque eu começo a encarar essas circunstâncias, não com uma alegria alheia de novo, mas sim como algo que é temporário. A gente começa a entender o que Paulo quer dizer quando ele diz que ele considera os sofrimentos dessa vida muito pouco comparado à grandeza do que nos aguarda lá na frente. E aí a gente vive aqui com o olho lá. A gente vive aqui, mas com o olho no que nos aguarda. Buscando, enquanto a gente está aqui, a santificação. Por causa de uma salvação que a gente recebeu de graça. De graça. Graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de merecimento. A gente não merecia nada, mas Deus, em sua infinita graça, nos estende a salvação. E agora, porque não te custou nada, você se esforça bastante para viver para a glória daquele que te criou e te chamou para a sua maravilhosa luz. E nisso vem um coração contente. Nisso, parte desse aprendizado é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Não, de novo, um contente alheio à vida, mas um contente que se alegra na verdade que reside no fato de que Deus é soberano e usa todas as coisas da vida para o nosso bem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse bem mais para frente. O contentamento, então, é uma forma que demonstra uma submissão humilde e verdadeira à vontade de Deus. Por outro lado, o espírito descontente, o espírito que não tem contentamento, ele olha para as circunstâncias e diz, o Senhor errou. No fundo é isso. O Senhor está enganado. Eu deveria estar no controle e quando eu estou no controle, as minhas regras é que valem. O espírito descontente, no fundo, está querendo dizer isso. Deus não deve ser tão sábio assim. Ou, se ele é sábio, então ele não é bom. Porque como que ele está deixando isso acontecer comigo? Muitas vezes, não é isso que a gente diz, mas a nossa postura e o nosso coração revelam essa mentira que a gente tem acreditado sobre Deus. O espírito contente aceita qualquer coisa que venha de Deus. Paulo, na prisão, ele foi capaz de reconhecer o controle soberano de Deus sobre a sua situação. Isso depois é que a gente não tem o tempo aqui, mas se você olhar Filipenses 1, você vai ver Paulo dizendo que, olha, cada vez... Eu sei que vocês estão aflitos porque eu estou preso, mas ao contrário, o fato de eu estar preso aqui tem feito maravilhas em prol do Evangelho. Todo mundo aqui na prisão já sabe que eu sou cristão. É mais ou menos isso que ele está falando em Filipenses 1. Todo mundo aqui já sabe, já preguei para o guarda, já preguei para os outros presos. E agora, porque eu estou aqui, gente lá fora tem sido encorajado. Olhando porque eu estou preso aqui, o pessoal saiu agora falando Evangelho para todo mundo. Tudo bem que algumas pessoas estão fazendo, né, só para me provocar. Mas e daí? O importante é que o Evangelho está sendo pregado, nisso eu me alegro. Olha que perspectiva. Olha que perspectiva. Paulo alegre, mostrando para eles, da prisão, encorajando um povo que está livre. Isso é demais, né? A se alegrar, porque o Evangelho tem sido pregado, a obra está sendo feita. E ele está aprendendo a viver contente. Também vimos que o espírito contente é um espírito que adora. Nós somos chamados a louvar a Deus. Salmo 33. Nos chama para isso. Nos chama no Salmo 33, inclusive, de uma forma bem concreta, a adoração cantada. A gente tem motivos para isso. O Salmo 33 nos apresenta alguns. Se você quer mais alguns, leia todos os salmos, ou em especial o 139. Salmo 139 são todos os atributos de Deus ali listados, versículo por versículo. A gente que entende errado e acha que é um salmo sobre nós, agradeço, fui formada de um modo maravilhoso, sou demais. E na verdade não é isso, né? Salmo 39 está mostrando o Deus que te criou, como ele é demais, não você, filha. Certo? Né? Então o Salmo 139 é outro que vale a pena você ler para contemplar a maravilha do Deus que você tem. Deus é soberano, a sua palavra é perfeita, ele está no controle de tudo. E o Salmo 33 termina mostrando que o resultado de contemplar isso é uma verdadeira alegria,
segurança e uma calma no nosso coração, genuína, porque a gente confia no nome do Senhor. Agora a gente vai ver quais são alguns pecados que invadem um coração descontente, ou que são fruto de um coração descontente. Porque se é da vontade de Deus que a gente esteja profundamente satisfeita na sua vontade, a falta de contentamento produz pecado. E a gente vai começar em Filipenses 2,14. Filipenses 2,14 é aquele versículo que a gente gosta quando não é para nós. A gente gosta de escrever, colocar na geladeira, na altura que os nossos filhos conseguem ler, certo? Para que eles leiam e parem de chegar lá e falar, mas tem arroz e ovo de novo, mas eu tenho que arrumar a cama de novo, ou tantas outras coisas. Filipenses 2,14 diz para nós, façam tudo sem queixas nem discussões. Eu sei, mas está aqui. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Façam o que sem queixas nem discussões? Pois é. Daria para acabar aqui. Mas a gente precisa lembrar, de novo, quem que está falando para fazer tudo sem queixas nem discussões? É um homem que está preso, depois de ter passado por circunstâncias que a gente já viu em 2 Coríntios. Alguém que da prisão resolve encorajar e alegrar os irmãos que estão fora, mostrando para eles tudo o que já aconteceu. A essa altura da carta em Filipenses 2,14, não só ele falou das maravilhas que a prisão dele tem feito em prol do avanço do evangelho, como ele tem mostrado que os irmãos devem viver alegres, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, tomando, por exemplo, Jesus Cristo. E aí vem o trecho talvez mais lindo, na minha opinião, um dos mais bonitos da palavra de Deus. Filipenses 2, de 5 a 11, em que ele nos apresenta qual é o nosso exemplo supremo. Vamos ler, vai. Vamos ler. Só para a gente lembrar, certo? Que é disso que vem Filipenses 2,14. Veja aí. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Não satisfeito, Paulo continua. Com isso em mente, ele vai lá e logo no 12 fala, assim, meus irmãos, ou seja, tendo esse exemplo em mente, esse exemplo que eu acabei de falar, de um homem que era Deus, 100% Deus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia dar bola, mas ele se esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus, ele abriu mão das prerrogativas divinas, é isso que quer dizer. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão do direito de ser Deus, de soprar e jogar todos os centuriões romanos lá no poço da morte. Ele abriu mão de fazer tudo isso por causa daquilo que ele deveria fazer. Se esvaziou, veio aqui, foi servo, um rei foi servo, um rei nasceu bebê, precisando ser trocado, precisando aprender a andar, precisando ser alimentado na boca, certo? Esse rei passou por tudo isso, cresceu, viveu seu ministério, foi humilhado, foi julgado, viveu o pior tipo de morte que existe. E por causa dele, tendo esse exemplo de humildade na cabeça, não a humildade das princesas do seu bairro, né? Como a gente brinca às vezes. A humildade de Jesus Cristo. Tendo ele em consideração, assim, meus irmãos, como sempre vocês obedeceram, não só na minha ausência, mas também na minha presença, ponham em ação a salvação de vocês. Tendo esse exemplo daquilo que você conquistou em Cristo, desenvolva a sua salvação. Por que desenvolva a salvação? Salvação você já ganhou, agora desenvolve. Lembra a história? Justificação, custou nada, agora se esforça. Põe em ação, é Deus que vai fazer a obra. E aí, depois que ele já colocou todo mundo assim, nesse estado de alerta para tá, então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que aparece, faça tudo sem reclamar. Faça tudo sem reclamar. É isso aí. É isso aí.
quando a gente entende o contexto das coisas, os versículos ganham um outro, né? Tem hora que a gente fica até, puxa vida, né? Faça tudo sem discussão. Ou faça tudo sem reclamar. Tudo sem murmuração nem contenda. A murmuração é pecado e a gente até sabe disso. Mas muitas vezes a gente justifica. Parece que é uma coisa assim, é mais forte que a gente. O espírito descontente parece que ele tem sempre alguma coisa para reclamar. Sempre alguma coisa. Eu quero mais. Assim não tá bom. Ai, custava ter um ventinho? Ai, tá muito vento. Custava não ter vento? Tem que fechar a janela. Custava tá mais calor? Custava chover? Tá muito seco. Custava parar de chover? Tá muito molhado. A gente sempre está querendo uma situação diferente. E eu quero ver rapidamente com vocês 3 formas através das quais a murmuração e o descontentamento são pecado. E por que é tão sério? E para a gente fazer isso, a gente vai sair de Filipenses, porque Filipenses já está muito claro. Faça tudo sem reclamar. Tá posta a ordem, certo? Vamos lá para Números 11. E aí a gente vai entender como o nosso coração se parece com o do povo lá do Antigo Testamento. Números 11, vamos lá. Só lembrando vocês, né, que esse povo sobre o qual a gente vai ler agora é o povo que se multiplicou, loucamente, não tem outra palavra, loucamente no Egito, depois que José conseguiu levar os seus irmãos para lá, depois que a história de José é maravilhosa, um Deus soberano orquestrando para que a sua promessa fosse cumprida, levando José para uma posição de honra no Egito, não para que a gente olhe e fale, tá vendo? Um dia você é humilhado, no outro você é exaltado. Não, mas que a gente olhe para a história de José e pense como Deus é perfeito em não permitir que a família de Jacó morresse de fome naquela época em que teve as 7 vacas magras. Alguém tinha que fazer alguma coisa para salvar o povo judeu, e esse alguém era José, que foi vendido como escravo, passou por anos de tribulação, de provação, das piores, até ser elevado numa posição de honra, da qual ele nunca se apropriou totalmente. Prova disso é que quando ele morreu, quando ele estava para morrer, a única ordem que ele deu, o único pedido que ele fez é: leve os meus ossos para serem enterrados junto com o meu povo. O pessoal fala José do Egito, ele nunca foi do Egito, ele estava no Egito, mas ele sempre foi do povo de Deus. E aí quando ele vive isso e é colocado naquela posição soberanamente, ele salva a família de quem viria o Messias depois. Judá era o seu irmão. E ele foi salvo da fome por meio da providência de José. Certo? E aí depois, quando ele fica lá, José leva toda a família para lá, o povo se multiplica, cumprindo a promessa do Senhor a Abraão, né? Então são muitos judeus morando nas regiões do Egito, e passam-se os anos, chega um faraó que nada sabe de José, não lembra de nada dessas coisas, de quanto José foi estimado pelo próprio faraó na sua época, e aí olha e fala, tem gente demais do povo hebreu aqui, eu vou escravizar esse povo antes que eles tomem coragem e fiquem mais poderosos do que eu. Pronto, o povo agora de Israel é escravo no Egito, passam anos de opressão, anos de escravidão, até que Deus chama um libertador, também lá de dentro da casa do faraó, Moisés. Moisés no começo fala, não vou, mas de jeito nenhum, chama outro. E Deus fala, não, é você mesmo, você vai sim, pode fugir, pode ir lá, eu ponho uma árvore pegando fogo para falar com você, é você que vai. E ele volta e vai. E aí quando ele vai, deixa o povo ir. O faraó fala, não deixo. Deixa o povo ir, não deixo. Começa as pragas, uma depois da outra. Até que o faraó fala, leva essa gentalha embora daqui. E vai todo o povo embora. E aí esse povo vai embora, esse povo que foi embora, assistiu praga por praga. Viu tudo acontecendo com os egípcios e nada acontecendo com eles. Viu o faraó endurecendo o coração e depois falando, pode ir. Ele assistiu tudo isso. Quando ele sai, ele chega na beira do mar e fala, e agora vai todo mundo morrer afogado. Moisés fala, não, o mar se abre. Esse povo viu isso. Ele atravessou, ele passou por ali em terra seca. A maré não baixou não, o mar se abriu. Ele cruzou isso tudo. E aí depois que eles chegam lá do outro lado, eles olham para trás, os egípcios estão vindo e agora é o fim. Fecha o mar e todo mundo morre. Os israelitas estão vendo, esse povo que a gente vai ler agora estava vendo tudo isso. Aí quando eles chegam do outro lado do mar, mas e agora? Agora eu estou perdido, para onde eu tenho que ir? Deus coloca uma coluna de fogo para guiar. Uma nuvem de dia para não fazer tão sol e guiar. E uma coluna de fogo à noite para mostrar para eles onde eles têm que ir.
Esse povo está vendo tudo isso. Maravilha atrás de maravilha, soberana, sobrenatural acontecendo. E aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 11. Aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Primeira coisa, murmurar é grave, porque murmurar é um problema de memória seríssimo. Murmurar implica a gente esquecer a presença de Deus e aquilo que ele já fez por nós. Certo? O povo de Israel fez isso logo no versículo 1. A murmuração, minhas irmãs, ela é fruto de um coração que tem memória fraca. Memória fraca. A gente esquece daquilo que Deus fez e já tem feito por nós. Mas talvez você esteja pensando assim, Naná, mas eu sei por que você começou contando toda essa história para nós desde o começo. Com o povo de Israel era diferente, porque o povo de Israel viu o mar se abrir, o povo de Israel viu as pragas, ele viu tudo aquilo acontecendo. Eu não vejo nada. Diz você, com esta palavra aqui completa, revelada na sua frente, fechada. Fechada. Nós temos a revelação completa de um Deus maravilhoso, de capa a capa, nos contando o seu plano redentor para nós. E a gente se esquece daquilo que está escrito aqui. Só pode ser essa a justificativa para nós murmurarmos, minhas irmãs. E eu estou no meio do rolo também. Só pode ser essa a justificativa. A gente tem a palavra inteira. O povo de Israel, ele não viu o que veio lá na frente. O povo de Israel não tinha o Novo Testamento. Nós já temos. Cristo já veio. A fé do Antigo Testamento era olhar para algo que viria. A nossa fé é olhar para algo que já aconteceu. Cristo já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já está à direita do nosso Deus. Já aconteceu. Nós precisamos de cápsulas contra a falta de memória. E essas cápsulas estão na palavra de Deus. A gente precisa lembrar, contemplar e entender o que nós esquecemos tantas vezes. Olha o que Deus já fez. Olha essas maravilhas. Talvez você possa pensar que o povo seria grato para sempre. Mas se você conhece a história, você sabe que não é bem assim. Não é bem assim com eles e não é bem assim com a gente. A gente tem memória fraca e a gente precisa cuidar. Se a gente está reclamando, a gente precisa parar e contar as bênçãos, contar quantas são. Certo? Conta as bênçãos. O pessoal é vintage aqui, tá uma maravilha. Todo mundo conhece, é muito bom. Conta as bênçãos. Você vai ficar surpresa de perceber o quanto Deus já fez. A começar pela sua salvação. Você poderia, inclusive, parar por ela, porque ela é tudo o que você precisa. Mas tem muito mais. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Antes de reclamar que está sol, que está calor. Aqui, claro que eu estou dando exemplos difíceis, exemplos menores, mas que também podem nos consumir. Mas diante das dificuldades que você enfrenta, o mesmo Deus que já te guiou pelas anteriores vai guiar você agora de novo. Ele já foi fiel no passado, ele será no presente, ele será no futuro. Então, o primeiro ponto, murmurar é grave porque a gente se esquece da obra do Senhor na nossa vida. O segundo ponto, Números 11, os versículos de 4 a 6. Leia comigo aí. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas voltaram a queixar-se e diziam: "Ah, se nós tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que nós comíamos de graça no Egito e também dos pepinos e das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós perdemos o apetite. A gente nunca vê nada a não ser esse maná." Segundo ponto do descontentamento. Bem aqui. Quando a gente reclama, normalmente a gente está lembrando do passado de uma forma exageradamente positiva. Não era bem assim. Não era bem assim. Ai, que saudade do meu emprego antigo. Ah, vai. O pessoal fala, né? Ai, quando os filhos são pequenos, eles são tão fofinhos que a gente tem vontade de engolir. Aí eles viram adolescentes e a gente se pergunta, por que eu não engoli? Quando eu tive a oportunidade, né? Aí só que quando chega na adolescência, a gente olha para trás e faz essa brincadeira, a gente esquece que quando era pequeno, a gente estava como? Não vejo a hora dele crescer.
Não vejo a hora dele virar adolescente e eu poder passear com a minha filha no shopping, ter vários momentos de café, mamãe e filha. E aí sua filha virou adolescente. Você tá o quê? Com saudade quando ela era pequena. Tá vendo como a solução nunca tá na circunstância? Nunca tá na circunstância a solução para um coração descontente. Não tá. A gente lembra do passado de uma forma exageradamente positiva. Escravos, gente. O povo de Israel era escravo no Egito. Que mané saudade de comer carne. Escravo come carne. Peixe, alho poró, melancia, a gente vai lendo, vai dando fome. Você acha que o escravo comia isso? Não comia. Não comia. Mas um coração descontente com o maná. Imagina, é simplesmente pão que cai do céu. Todo dia é suficiente para mim. Meu único trabalho é colher e comer. E eu quero carne. Melancia, alho poró, cebola. Né? Igual. Não era assim. A vida de escravo no Egito não era assim. Pode acreditar, é só estudar qualquer civilização escravizada. Eles não comiam isso. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente exagera as memórias do passado, nessa angústia de murmurar nossa. A gente exagera quando a gente está descontente com o presente. A gente está com saudade do emprego que a gente orou por anos para sair dele. A gente orou por anos. Deus sai, graças a Deus pela libertação, vou começar no novo, a gente posta novos desafios, minha família. Aqui é time. Primeiro perrengue com o chefe, que só eu era feliz e não sabia. É duro a gente se contrastar com a realidade do nosso coração. Tudo problema de memória. Uma que esquece as coisas que Deus fez e a outra que é memória adulterada. A gente transforma, a gente cria memórias na cabeça. Mas não era assim. Não era assim, é ou não é? Muitas vezes a gente faz isso. O nosso descontentamento, então, nos faz reclamar. Reclamar, murmurar, pintando aquele retrato colorido dos bons e velhos tempos, que nos leva, inclusive, a não reconhecer que Deus nos colocou onde a gente está hoje, porque Ele tem um bom propósito para hoje. Então, não adianta você querer viver lá no passado. Deus te colocou hoje aqui. E Ele está falando para você, siga o exemplo de Jesus Cristo, que Ele já descreveu qual é, e em Filipenses 2,14 fala, vamos desenvolver a salvação então? Vamos. Primeiro ponto, faça tudo sem reclamar. Faça tudo sem reclamar. Não perca a sua memória e não adultere a sua memória. E o terceiro ponto, pelo qual a murmuração é tão grave, é que a murmuração, no fundo, ela está vinculada com a nossa incredulidade. Incredulidade. Quando eu reclamo, no fundo, eu não creio que Deus está no controle. Ou o controle dele talvez não seja tão bom igual o meu seria. Infelizmente, é isso que o nosso coração revela. A gente questiona a sua capacidade de cumprir suas promessas. E no fundo, gente, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. E aí o nosso descontentamento, expresso tão frequentemente pelas reclamações, pelas queixas, pela murmuração, esse descontentamento, ele questiona a soberania de Deus. Isso é muito sério. Um dos atributos de Deus é a sua soberania. E a soberania é um atributo incomunicável. Ou seja, Deus é, nós não. Mas a gente queria tanto ser. Existem vários, eu tenho uma lista de atributos que são os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem e Ele deseja que a gente tenha. Porque quando a gente tem esses atributos, a gente reflete a sua glória. Amor, paciência, bondade, fidelidade, graça, misericórdia. Só que esses a gente olha para essa lista e fala, eu quero outra. Eu quero ser soberana. Quero ser ilimitada. Quero estar em todos os lugares. Eu quero saber de tudo. É isso que eu quero. Eu quero onisciência, onipotência, onipresença. E aí a gente não está querendo refletir a imagem de Deus. A gente quer ser rival com Deus. Só que a má notícia e a boa é você não tem a menor chance nessa disputa. Então para de querer ser rival de Deus. Concentre-se em desenvolver aquilo que Ele quer que você desenvolva na sua vida. E soberania não é uma dessas coisas. Ele é soberano, deixa com Ele, graças a Deus. A gente não precisa se preocupar em deter o controle sobre a nossa vida. Ele já tem. Ele já tem. Então, murmuração não é só um pecado em si, como também dá origem a muitos outros pecados. Um espírito cobiçoso
um espírito que deseja muito o que o outro tem, é um espírito descontente, porque ele deseja aquilo que ele não tem. Se eu tivesse isso, aí eu seria feliz. Uma vez perguntaram para um homem muito rico qual era a quantia de dinheiro que ele considerava ideal para uma pessoa ter e ser feliz. Sabe o que ele respondeu? Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Não, mas mais de quanto? Do quanto você tiver. Nunca vai bastar. Nunca vai bastar. O homem pode ser mais milionário, bilionário, um pouquinho mais. Pouquinho mais, pouquinho mais. Se o seu coração estiver na sua riqueza, nunca vai bastar. Nunca vai bastar. Então esse é o cobiçoso. Sempre desejando um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. O invejoso também é descontente. Porque ele não tem, ele se ressente daqueles que têm. Ele se ressente por aquilo que ele não tem. A gente vai ver inveja amanhã. O ingrato não reconhece o que tem. Ele acha, e o insatisfeito acha que ele merece mais do que ele tem. A gente vai ver todos esses entre hoje e amanhã, na verdade. E a raiz de todos eles está no coração descontente. E que frequentemente reclama. Por isso é tão importante que a gente treine o nosso coração. E aprenda a estar contente com aquilo que Deus nos dá. E é bom também a gente refletir numa coisa. É bom a gente refletir um pouco naquilo que não significa murmurar. Porque senão você pode olhar para isso e falar, tá, então resumindo, dependendo de como tiver seu coração, não posso falar nada, né? Resumindo, não posso falar nada. Tá bom, vamos ver, talvez seja o caso, mas também existe um espaço para lamentação. Lamentação não é a mesma coisa que murmuração. Isso é muito importante, dá até um alívio. Então, porque senão parece que você não pode nem pedir para Deus mudar a sua circunstância. E você pode. Você pode. A questão é com que coração você faz isso? Com que coração a gente faz isso? Paulo não defende, quando ele fala faça tudo sem murmuração e sem contenda, ele não está defendendo que a gente guarde tudo dentro de nós e que a gente nunca fale nada sobre as nossas lutas com ninguém. Não é isso. Paulo, inclusive se a gente olhar, né, para a vida de Paulo ao longo das suas cartas, a gente vai ver que Paulo dificilmente estava sozinho. Paulo tinha companheiros, tinha amigos, e ele compartilhava essas lutas com os seus amigos, mas ele mantinha o compromisso de fazer a vontade de Deus. Se a gente se lembrar de Jesus, minutos antes da sua crucificação, ele ora para Deus mudar a sua circunstância. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Eu peço, tá difícil, não estou dando conta, mas seja feita a sua vontade. Então, murmuração é diferente de lamentação. Paulo não proíbe que a gente apresente as nossas angústias, os nossos temores a Deus. Aliás, não é só Paulo que não proíbe, gente. A Bíblia inteira não proíbe. Existem salmos e mais salmos de lamentação. Súplicas verdadeiras a Deus para que ele resgatasse o salmista, seja Davi, seja outro, da condição em que ele estava. Vai comigo lá para o Salmo 13 como um exemplo. E depois você lê o 73 também. Mas aqui a gente vai ler só o 13. Salmo 13 diz o seguinte, é um salmo de Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no seu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Entende a diferença? Há espaço genuíno para a lamentação. Até quando, Senhor? Não estou entendendo nada, Deus. Não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui de novo? De novo isso. Até quando? Eu não estou aguentando mais. É isso que o salmista está falando. Se a gente olhar aqui, ó, do contrário, dormirei o sono da morte. Você, não, ai, que horror. Ele está aqui, ele está abrindo o seu coração doído, sofrido para Deus. Mas qual é a diferença? Ele recorre a Deus, primeira coisa,
E a segunda, no final desse salmo, ele fala, eu, porém, eu confio no teu amor. Eu não estou entendendo nada. Por favor, me salva. Me tira disso aqui. Me tira dessa bagunça. Nada disso para mim faz sentido, Senhor. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio no teu amor. Existe espaço para isso na nossa vida com Deus. Existe espaço para lamentação. Lamentação não é murmurar. Murmurar é aquele coração descontente. Até quando, Senhor? Agora também não brinco mais, vou viver a vida do jeito que eu achar que eu devo. Até quando, Senhor? Mas eu confio no teu santo nome. A diferença entre um coração que lamenta e um coração que murmura. Existem formas legítimas e ilegítimas, então, da gente se lamentar. Quando a gente estiver inquieta, a gente precisa analisar duas coisas diante das nossas lamentações. A frequência delas, porque salmos, né, são 150 aqui, escritos por diversos autores, muitos deles são salmos de lamento, mas a grande maioria são salmos de louvor. A frequência do nosso coração lamentar, a gente precisa olhar. E a intensidade desse lamento também. Quando a gente pensa na frequência, então, a gente está se lamentando toda hora, a cada mínima variação, esquentou. Até quando, Senhor? Porque aí a gente decora o até quando e vai firme no até quando, porque até quando pode, porque é bíblico, né? Então, beleza, esfriou. Até quando, Senhor, eu vou viver nesse frio? Até quando, Senhor? Até quando? Qualquer mínima variação agora é o até quando, Senhor? Se isso é uma constante, provavelmente você está com o coração com memória fraca ou adulterada. A gente lamenta toda hora ou só quando realmente aparecem novas feridas na vida. E a gente lamenta a Deus de uma forma sincera e confiante, ou no fundo ela expressa só a desordem completa do nosso coração. Ou seja, para pensar nisso, lamentação, murmuração, a gente está permitindo, não que ele precise da nossa permissão, mas eu sei que você vai entender a ideia. A gente está permitindo que Deus seja Deus, soberano, completo e absoluto na nossa vida, que estabelece todas as coisas para a sua glória, para o seu propósito perfeito e soberano. Ou a gente está achando que, no fundo, Deus é o gênio da lâmpada, que está à nossa disposição para realizar e atender tudo aquilo que nós achamos melhor. 3 desejos. Um gênio da lâmpada, ou ainda melhor, porque não são só 3, são vários. Não. Você está com uma visão errada de quem Deus é. Deus não está à sua disposição. Deus é soberano. Faz aquilo que Ele quer na nossa vida. E isso nos basta. A gente vem, então, para Filipenses 2,14 e entende que a gente tem que fazer tudo sem reclamar, sem murmurar. Reclamação, murmuração, revela uma memória fraca. Esqueci o que Ele já fez na minha vida. Esqueci dos livramentos que Ele me deu. Esqueci da minha salvação em Cristo Jesus. Esqueci. Então, eu acho que Ele não está no controle, que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Murmuração revela uma memória adulterada. Eu estou olhando para um passado, achando que o passado era exageradamente bom. Exageradamente bom. Ali não tinha problema. Eu quero voltar para lá. E terceiro ponto. A murmuração está ligada com a nossa falta de fé. Quando eu reclamo, no fundo, eu não creio que Deus está no controle. Eu questiono a sua capacidade de cumprir suas promessas. Falta de fé. Existe espaço para o lamento, mas é uma questão de coração. Quando eu lamento, genuinamente, diante de feridas difíceis que a vida nos traz, e ela traz, mas eu expresso também a minha confiança no Senhor. E eu sigo, mesmo sem entender nada. Mesmo sem entender nada mesmo. Eu sigo, porque eu confio no seu santo nome. E por isso meu coração se alegra. Amém? Vou deixar para falar de ingratidão amanhã, que eu estou de olho no horário aqui, para respeitar, para a gente ficar o mais próximo possível do nosso cronograma, e a gente vai seguindo. O bom da gente falar em várias vezes é que a gente vai dosando aqui, e aí a gente consegue dar conta de tudo sem problemas. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, porque a sua palavra ela é completa, e porque nós temos tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a nossa salvação que devemos desenvolver. Ajuda-nos, Senhor, a viver Filipenses 2,14 e a fazer todas as coisas sem queixas,
sem discussão, sem murmuração, sem contenda. Senhor, isso é difícil. É difícil para nós. O nosso coração é enganoso, nosso coração fabrica ídolos, nossa memória é péssima, a gente esquece quem o Senhor é, a gente esquece as coisas que o Senhor já fez, a gente cria memórias que não eram do jeito que a gente está criando e a gente tem falta de fé. Nós precisamos do Senhor atuando soberanamente na nossa vida, para que a gente aumente o nosso conhecimento. Dá no Senhor a disciplina para estudar a Tua palavra, para conhecer cada vez mais quem o Senhor é, para que lapsos de memória não nos levem a murmurar. Dá-nos a disciplina e o esforço necessários para estudar a Sua palavra, mesmo quando a gente não tiver vontade, porque nós precisamos disso, assim como nós precisamos de pão e água todos os dias. Ajuda-nos a nos alimentar da Sua palavra, para que, saciadas por ela todos os dias, a gente viva e faça todas as coisas sem reclamar. O Senhor é soberano, está no controle da nossa vida, e isso é tudo que a gente precisa saber. Ajuda-nos, Senhor, interceda por nós quando as nossas lamentações estiverem tortas. Nós muitas vezes não sabemos nem o que orar, mas dá-nos a disposição para nos colocar diante do Senhor, ainda que a gente não entenda nada, expressando a nossa confiança no Senhor. Nós confiamos no Teu santo nome e por isso nosso coração se alegra. Em nome de Jesus. Amém.